E se eu te dissesse que em menos de 2 semanas seu glicosímetro pode começar a dar boas notícias? Antes que você imagine promessas milagrosas, deixe-me colocar a ressalva clara. Resultados variam. Quem usa medicação para diabetes deve consultar seu médico antes de qualquer mudança, e nada aqui substitui acompanhamento profissional. Sou a doutora Sandra Pereira, trabalho com nutrição clínica há mais de 15 anos e no consultório vejo diariamente como pequenas escolhas alimentares fazem diferença real na qualidade de vida de quem convive com diabetes. Hoje eu quero te apresentar as 3 proteínas surpreendentes que, quando bem inseridas nas refeições, estão transformando a saúde de muitos pacientes. Leguminosas, peixes gordos e peito de frango sem pele. Vou explicar por que são tão poderosas, o que a ciência indica, como prepará-las de forma saborosa e econômica e como testar isso na prática, sem complicações. Muita gente me conta que já cortou o açúcar, evitou refrigerantes e ainda assim continua tendo picos de glicose depois das refeições. Você sobe alguns degraus e fica cansado? O sono é interrompido pela sede? Vai à cozinha à noite com fome e percebe que mesmo sem sobremesa, o pico acontece? O problema comum é acreditar que não comer doce basta. Imagine os carboidratos como um trem carregado de açúcar. Se não houver freio, ele chega na velocidade máxima ao destino. No nosso caso, o sangue. Proteínas e fibras funcionam como o freio desse trem. Elas desaceleram a velocidade de absorção do açúcar e ajudam a manter a glicemia mais estável. Essa é a ideia central que guia tudo o que vou mostrar agora. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, inscreva-se no canal e ative o sininho. É grátis, me ajuda a continuar trazendo conteúdo prático e você não perde os próximos vídeos com receitas e testes simples que eu compartilho para pacientes. Agora que você sabe por que precisamos do freio, vamos destrinchar o primeiro herói dessa estratégia, as leguminosas. Lentilhas, grão de bico, feijão preto e feijão branco são mais do que fonte de proteína vegetal, são reservas de fibra solúvel. Pense na fibra solúvel como um gel que se forma no intestino. Quando você ingere carboidratos junto com esse gel, a entrada do açúcar na corrente sanguínea fica mais lenta e menos abrupta. Isso tende a reduzir os chamados picos pós-prandiais, os saltos rápidos de glicose 2 horas depois de comer, que cansam, atrapalham o sono e, a longo prazo, desgastam o corpo. Estudos recentes, incluindo pesquisa publicada em 2023 na revista Nutrients, indicam que a inclusão regular de leguminosas nas refeições pode reduzir em média a glicemia pós-prandial. No consultório, especialmente entre pacientes idosos, observei uma queda consistente na variabilidade glicêmica quando metade do prato era composta por vegetais e leguminosas, ou quando substituímos parte dos carboidratos refinados por um prato que contém legumes. Claro, cada corpo reage de forma diferente. Alguns perceberão diferença em dias, outros em semanas, e por isso insisto, monitore a glicemia e converse com seu profissional. Como inserir leguminosas sem medo de desconforto digestivo? Primeiro truque, demolhar. Deixe feijão ou grão de bico de molho por 8 a 12 horas em água filtrada, trocando a água antes de cozinhar. Adicionar uma pitada de bicarbonato na água ajuda a amolecer e reduzir gases, mas não exagere. Meia colher de chá por litro é suficiente. Outra técnica tradicional é cozinhar com um pedaço de alga kombu, se você tiver, ajuda na digestão, ou adicionar cominho e hortelã nas preparações para reduzir o desconforto. No caso das lentilhas, que cozinham mais rápido, 15 a 20 minutos em panela comum costumam bastar. Em panela de pressão, 8 a 10 minutos após pegar pressão. Feijão carioca ou preto no fogão normal precisa de 40 a 60 minutos, dependendo da variedade, ou 20 a 30 minutos na pressão. Grão de bico costuma pedir mais tempo, 60 a 90 minutos no fogão, 20 a 30 minutos na pressão. Receita prática e rápida. Lentilhas ao curry com ovo cozido. Cozinhe meia xícara de lentilhas secas em 2 xícaras de água por cerca de 15 a 20 minutos, até ficarem macias. Refogue uma cebola pequena e um dente de alho no azeite, acrescente 1 colher de chá de curry, pimenta do reino e meia xícara de tomate picado. Junte as lentilhas cozidas e ajuste sal. Sirva meia xícara dessa preparação com um ovo cozido inteiro e uma salada de folhas. Essa combinação traz proteína completa, a lentilha mais o ovo, e fibra, o que aumenta a saciedade e ajuda a controlar o pico glicêmico. Se quiser transformar em hummus de grão de bico rápido, 1 xícara de grão de bico cozido, 1 colher de sopa de tahine, suco de meio limão,
um dente de alho, sal e uma colher de sopa de azeite. Bata no processador até ficar cremoso. Meia xícara de hummus com palitos de cenoura é um lanche prático com baixo impacto glicêmico. Custo e armazenamento. Leguminosas secas são baratas e têm longa validade. Cozinhe porções maiores e congele porções menores em potes de 100 a 150 gramas. Isso facilita incluir no dia a dia. Contraindicações: quem tem histórico de problemas renais avançados deve conversar com o nutricionista sobre o consumo elevado de proteínas e fibras, pois às vezes é necessário ajustar as quantidades. E lembre-se, se você usa insulina ou medicamentos hipoglicemiantes, monitore as glicemias e só ajuste doses com orientação médica. O segundo herói pode surpreender quem pensa que peixes são luxo. Os peixes gordos, salmão, cavala, sardinha e atum, têm gorduras chamadas EPA e DHA, ômega 3 de cadeia longa, que atuam reduzindo a inflamação e melhorando a sensibilidade à insulina. Em termos simples, imagine que a insulina é a chave que abre a porta das células para a glicose entrar. Quando há inflamação crônica, essa fechadura fica enferrujada. EPA e DHA ajudam a lubrificar essa fechadura, tornando a chave mais eficiente. Um estudo dinamarquês observacional apontou que o consumo regular de peixe azul estava associado à menor progressão da pré-diabetes, e outras pesquisas clínico-populacionais têm mostrado benefícios metabólicos relacionados ao ômega 3. Na prática, não é necessário comer salmão todo dia para aproveitar os benefícios. Sardinha enlatada em água ou azeite é uma alternativa econômica e prática, basta escolher versões com baixo teor de sódio quando possível. Filés congelados de salmão ou cavala são facilmente encontrados e permitem preparar refeições rápidas. Para quem acha o sabor forte, um truque simples: deixe o filé de peixe marinar por 10 a 15 minutos em leite desnatado ou leite de coco leve. Isso suaviza o odor e o sabor, sem prejuízo nutricional. Cozinhe grelhado com pouca gordura, asse a 180 graus Celsius por 12 a 15 minutos, dependendo da espessura. Um filé de 120 gramas geralmente fica pronto em cerca de 12 minutos, ou cozinhe no vapor por 8 a 10 minutos. Receita prática de atum rápido. Escorra 120 gramas de atum em água, misture com 2 colheres de sopa de cebola roxa picada, suco de meio limão, 1 colher de sopa de azeite, pimenta e salsinha. Sirva sobre uma cama de folhas verdes e pepino. É um almoço pronto em 5 minutos com proteína de alto valor biológico e gorduras boas que ajudam a controlar a inflamação. Para quem prefere opções enlatadas, verifique o rótulo e prefira produtos com menor teor de sódio. Enxaguar o produto em água corrente reduz o sódio residual. Contraindicações e cuidados. Alergia a frutos do mar é uma restrição absoluta. Gestantes e lactantes devem discutir consumo e fontes de mercúrio com o médico, por exemplo, limitar atum fresco em excesso. Pessoas com restrição renal também precisam avaliar a ingestão proteica total. E, novamente, o uso de suplementos de óleo de peixe só deve ocorrer com indicação médica. No vídeo focamos em alimentos reais, não em substituição por suplementos. O terceiro pilar é o peito de frango sem pele, talvez o alimento mais acessível e versátil da lista. A proteína magra do frango é de digestão moderadamente lenta, fornece aminoácidos essenciais para a manutenção e recuperação da massa muscular e ajuda a prolongar a sensação de saciedade. Em termos práticos, para quem mede glicemia, refeições com proteína magra tendem a provocar uma liberação mais gradual de glicose ao longo do tempo, reduzindo oscilações bruscas. Além disso, há forma simples de potencializar efeitos anti-inflamatórios com marinadas caseiras. Uma marinada que eu frequentemente recomendo por seu equilíbrio de sabor e benefício potencial contém cúrcuma, açafrão da terra, pimenta do reino e vinagre de maçã. A cúrcuma tem curcumina, um composto com propriedades anti-inflamatórias. A piperina da pimenta do reino aumenta a absorção da curcumina, e o vinagre de maçã pode reduzir ligeiramente o índice glicêmico da refeição quando usado como tempero. Para a marinada, misture 1 colher de chá de cúrcuma, 1 pitada de pimenta do reino moída, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 1 colher de sopa de azeite e sal a gosto. Deixe o peito de frango, cerca de 100 a 120 gramas, marinar por pelo menos 20 minutos antes de grelhar ou assar. Cozinhar o peito grelhado geralmente leva 6 a 8 minutos de cada lado em fogo médio. No forno, assa a 180 graus Celsius por cerca de 20 a 25 minutos para um filé de espessura média. Uma ideia de preparo rápido: salada quente de frango com lentilhas. Use 100 gramas de peito de frango grelhado fatiado, meia xícara de lentilhas cozidas, folhas verdes, tomate cereja e um fio de azeite e limão. Essa composição segue a regra prática que proponho: 1/4 do prato proteína magra, frango,
um quarto leguminosas e meio vegetais, uma proporção que reduz o índice glicêmico total da refeição. O caldo de ossos, feito com carcaça de frango assada cozida em água por 6 a 12 horas com temperos leves, pode ser consumido ocasionalmente. Além de sabor, é fonte de colágeno e minerais, e tem sido associado a benefícios para a saúde intestinal. Ainda assim, para pessoas com restrições renais ou retenção de sódio, é preciso cautela e orientação. Agora, um ponto importante. Por que essas 3 proteínas, juntas, são surpreendentes? Primeiro, porque atuam em diferentes frentes. Leguminosas agem principalmente pela fibra solúvel e redução do índice glicêmico. Peixes gordos trazem gorduras que reduzem inflamação e melhoram sensibilidade à insulina. O frango fornece proteína magra que promove saciedade e manutenção de massa muscular. Em conjunto, eles reduzem a carga glicêmica da refeição, melhoram a resposta insulinêmica e sustentam energia por mais tempo. Em muitos casos que acompanhei, essa tríade, aliada a hábitos simples, reduziu episódios de hiperglicemia pós-refeição e melhorou a disposição diária. Vou compartilhar agora algumas dicas práticas de compra e economia. Leguminosas enlatadas e peixes enlatados são opções aceitáveis, desde que escolhidas versões com baixo sódio. Filés de peixe congelados costumam ser mais baratos do que frescos e mantêm boa qualidade nutricional. Comprar frango em cortes maiores e dividir em porções para congelar reduz custos. Leguminosas secas são muito mais econômicas que as enlatadas e podem ser preparadas em grandes quantidades. Se o tempo for limitado, utilize panela de pressão ou panela elétrica de cozimento lento para programar refeições. Ao inserir essas proteínas nas refeições, é essencial combinar com hábitos complementares que multiplicam o efeito. O primeiro hábito de alto impacto que recomendo a todos os meus pacientes: 10 minutos de caminhada leve após a refeição. A atividade física moderada logo após comer ajuda os músculos a utilizarem glicose, reduzindo o pico que chegaria ao sangue. Não precisa ser corrida. Uma caminhada tranquila ao redor da quadra já ajuda. Outra prática simples: hidratação adequada ao longo do dia e 2 copos de água antes de dormir, a menos que haja indicação médica em contrário. Beber água antes de dormir não substitui outras medidas, mas melhora o conforto noturno em muitos relatos de pacientes. Para quem gosta de dados, uma forma prática de acompanhar progresso é medir a glicemia capilar antes da refeição e 2 horas depois. Sugiro fazer esse teste nos primeiros dias em que estiver implementando as mudanças. Alguns pacientes que eu acompanhei relataram uma redução média de aproximadamente 15 pontos nas medidas pós-prandiais, ao trocar um prato com alto teor de carboidratos refinados por outro com as proporções que sugeri. Mas atenção, isso é uma observação clínica, não prometo que esse será seu resultado. Cada organismo responde de forma única. Esses números servem apenas como referência para avaliar mudanças iniciais. Se você usa medicação que pode causar hipoglicemia, converse com seu médico antes de testar reduções na dieta ou alterações na atividade física e faça monitoramento mais frequente. Quero também dar alguns truques culinários que facilitam a rotina e preservam nutrientes. Cozinhar no vapor, grelhar e assar são métodos que reduzem perda de micronutrientes. Evite frituras pesadas. Para manter o sabor sem sacrificar saúde, use ervas frescas, raspas de limão, especiarias como cominho, cúrcuma e páprica defumada. Ao preparar peixe, não cozinhem em excesso. Peixe seco perde textura e parte das gorduras saudáveis. Para frango, mantenha a pele afastada se a meta é controlar calorias e gorduras saturadas. Reserve a pele para quando for preparar um assado ocasionalmente. Alternativas para restrições alimentares. Se você não pode consumir peixe por alergia ou preferência, inclua fontes vegetais de ômega 3, como linhaça moída e chia, embora a conversão dessas gorduras para EPA/DHA no corpo seja limitada. Para quem tem restrição renal, o ajuste de proteína total deve ser feito com o nutricionista. Não é recomendável aumentar arbitrariamente o consumo de proteína sem orientação. Se o problema for sódio, escolha produtos frescos, lave enlatados e prefira caldo caseiro com pouco sal. Agora, um exemplo de plano prático para um dia, focado em aplicar essas ideias sem transformar sua rotina. No café da manhã, omelete com um ovo inteiro, mais 2 claras, cogumelos e 1 colher de sopa de lentilhas cozidas. No almoço, 100 gramas de peito de frango grelhado, mais meia xícara de feijão preto cozido, mais salada de folhas. No lanche da tarde, 2 colheres de sopa de hummus com palitos de cenoura.
No jantar, 120 gramas de filé de salmão assado, couve-flor cozida no vapor e uma porção pequena de batata doce assada. Quando incluir carboidrato mais denso, reduza a quantidade. Faça a caminhada de 10 minutos suave após o almoço e, se possível, repita após o jantar. Meça sua glicemia antes do almoço e 2 horas depois nos primeiros dias, para observar a resposta e ajustar com um profissional se necessário. Antes de chegar ao final, quero reforçar algumas contraindicações e cuidados essenciais. Se você tem alergia a frutos do mar, não consuma peixe. Se tem doença renal crônica, converse com o nefrologista e com o nutricionista antes de aumentar a ingestão de proteínas. Pessoas em uso de insulina ou medicamentos que baixam muito a glicemia devem monitorar muito de perto e ajustar doses apenas com orientação médica. Quando eu falo de evidências, cito estudos como o publicado em 2023 na Nutrients e o estudo dinamarquês que relacionou o consumo de peixe azul à menor progressão da pré-diabetes. Os links para essas referências estarão na descrição do vídeo e também no receituário que eu ofereço gratuitamente. Falando no receituário, eu preparei um material com receitas completas, tempos e proporções, um guia prático com opções econômicas e versões para quem precisa reduzir sódio ou tem restrição de glúten. Se você quer receber esse receituário por e-mail, escreva PRO nos comentários que eu envio gratuitamente. Lembre-se de conferir a pasta de spam se não chegar nos primeiros minutos e garanta que seu comentário esteja com um e-mail válido associado à sua conta, para que a automação funcione corretamente. O link para os estudos e para o formulário também estará na descrição. Para finalizar, uma recapitulação rápida e direta. Primeiro herói, leguminosas, fibra solúvel que forma um gel e retarda a absorção de glicose. Segundo herói, peixes gordos, EPA-DHA que reduzem inflamação e melhoram sensibilidade à insulina. Terceiro herói, peito de frango sem pele, proteína magra que prolonga a saciedade e ajuda a estabilizar a glicemia. Inseridos com inteligência no prato, combinados com 10 minutos de caminhada após as refeições e monitoramento simples, antes e 2 horas depois, esses alimentos podem transformar a rotina metabólica de muitas pessoas. Transformar não significa curar milagrosamente, mas significa reduzir picos, melhorar a energia, sono e qualidade de vida quando feito com responsabilidade e sob orientação. Você não precisa fazer todas as mudanças de uma vez. Comece escolhendo uma refeição, o almoço de amanhã, por exemplo, e experimente substituir metade da porção de arroz por uma porção de leguminosas e adicionar 100 gramas de peito de frango ou 120 gramas de peixe. Meça sua glicemia antes da refeição e 2 horas depois. Anote como você se sente. Pequenas vitórias diárias geram grandes mudanças ao longo do tempo. Diabetes não é sentença. É um desafio que pode ser administrado com conhecimento, apoio e hábitos consistentes. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça, comente PRO agora para receber o receituário gratuito com tempos e medidas. Aqui nos comentários também gosto de ver relatos. Conte de forma resumida qual dessas 3 proteínas você já consome e qual pretende inserir nos próximos dias. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma alternativa prática para controlar picos pós-prandiais. E, por favor, antes de qualquer alteração que possa afetar sua medicação, consulte seu médico ou nutricionista. Obrigada por assistir. Eu sou a doutora Sandra Pereira e nos vemos no próximo vídeo com mais dicas práticas para transformar seu dia a dia com saúde.